É um prazer estar aqui. Quero agradecer ao pastor Gustavo, à pastora Ana, que estão no Brasil ministrando, e a todos os irmãos por essa oportunidade muito grande de poder compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Jesus tem me ensinado, amém? Irmãos, eu tenho uma notícia muito boa que está me deixando tão feliz nesses dias. Eu posso compartilhar com vocês? Irmãos, a minha esposa está grávida de 3 meses. Vocês podem aplaudir Jesus por isso? Inclusive ela está em casa agora assistindo. Meu amor, te amo, você é tudo para mim. Meus amigos que estão lá também nos assistindo. Mas eu estou tão feliz, eu tenho 37 anos. Esse é o nosso primeiro filho ou primeira filha, amém? E a gente está muito feliz, eu queria compartilhar isso com vocês, amém? Vocês podem abrir comigo a Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo de número 28. Lucas 19, versículo 28. Diz assim o texto: depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar: por que vocês o estão desamarrando? Digam-lhe: o Senhor precisa dele. E os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. E quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: olha, o Senhor precisa dele. Levaram a Jesus e lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram com que Jesus montasse nele. E enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz, por todos os milagres que eles já tinham visto, e eles exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, repreende os teus discípulos. E Jesus então disse: olha, eu digo a vocês, se eles se calarem, até as pedras clamarão. Versículo 41. E quando se aproximou, viu a cidade de Jerusalém, e Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também, aquele que o traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra vocês, e rodearão e cercarão-a de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Amém? Pai Celestial, fala conosco aqui nessa noite. Somos os teus filhos e queremos ouvir a tua voz através da pregação da tua palavra. Senhor, nós te pedimos juntos aqui: dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, e um coração sensível, Senhor, para receber tudo aquilo que o teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Senhor, muito obrigado por poder perceber a tua presença nesse lugar. O Senhor é tão especial, Jesus. É tão bom perceber o Senhor aqui, é tão bom poder estar na tua presença. Muito obrigado, Jesus. Eu te peço que ao pregador dessa noite o Senhor conceda-lhe graça, para que com sabedoria e com misericórdia, debaixo da graça do Senhor, ele possa compartilhar a tua palavra ao coração do teu povo. Nós te pedimos isso em o nome de Jesus, e quem crê diga amém. Irmãos, o tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é o Rei Humilde. Todos nós sabemos que há 2000 anos atrás, segundo o calendário cristão, Jesus estava entrando em Jerusalém para passar ali a sua última semana. Inclusive, o texto que o Guilherme leu descreve um desses momentos em que Jesus estava passando a sua última semana em Jerusalém, na companhia dos seus discípulos, antes que ele fosse crucificado, morto e ressuscitasse ao 3º dia. Amém, irmãos? Mas é interessante perceber a forma como Jesus está entrando em Jerusalém para ser recebido, para ser percebido.
Eu não sei se você sabe, mas em 54, depois de Cristo, o imperador Cláudio decretou uma celebração chamada triunfo para um general romano chamado Ostório, que havia conquistado um grande êxito. Ele havia vencido os bretões em uma batalha. Só para você ter ideia, em 57 depois de Cristo é que Paulo escreveu a sua segunda carta aos Coríntios. Mas o que era essa celebração chamada triunfo? Por que o imperador Cláudio decretou esse ato para esse grande general? Preste atenção. O triunfo era uma entrada solene de um general vitorioso em Roma. Era uma cerimônia religiosa e muito festiva. Um desfile magnífico através das ruas da capital do império, que estavam todas enfeitadas, perfumadas com incenso e repleta de pessoas que aplaudiam os heróis de pé. O desfile começava com os inimigos vencidos e presos, arrastando correntes, junto com todo o tesouro, o despojo que havia sido conquistado. Depois deles, dos inimigos vencidos, vinham os músicos e os incensadores. E depois, um carro de ouro puxado por 4 cavalos brancos, aonde se encontrava o grande general vitorioso. Naquele momento, o general representava o próprio Júpiter, que era a divindade suprema dos romanos. Vocês estão comigo? Essa roupa era adornada, era bordada de ouro. E em uma mão ele levava um cetro, que era todo feito de ouro, que continha uma águia. Seu rosto era pintado de vermelho, suas mãos eram pintadas de vermelho. Ele carregava também uma coroa de louros nas suas mãos, na sua cabeça. E atrás dele vinha um escravo que segurava uma pesada coroa de ouro que ficava sobre a sua cabeça. Atrás do general vinha o seu exército, os seus oficiais, seus militares, os seus soldados coroados que gritavam marchando: eu triunfei, eu triunfei. Era dessa forma que um general vitorioso se apresentava na cidade de Roma, após um grande êxito, em uma carruagem de ouro, com um exército à sua volta, inimigos derrotados à sua frente. Era assim que ele se apresentava, para que as pessoas soubessem que ele estava entrando e que havia motivos para que ele fosse recebido com toda aquela pompa, com todo aquele glamour. Se eu pudesse destacar aqui, irmãos, algumas palavras que descrevem essa entrada do general, eu poderia dizer que esse general entra em glória, em força, em poder e ostentação. Era assim que um grande general era recebido em Roma, com toda essa grande celebração, para que ele fosse visto e recebido. Agora o texto descreve para nós aqui, o texto de Lucas que acabamos de ler, um outro personagem, que também está, entre aspas, voltando para sua casa. E o texto bíblico diz para mim e para você, que Jesus também não caminha sozinho, ele vem acompanhado de algumas pessoas. Há uma multidão que o cerca, mas não como a multidão que cercava o exército do general vencedor. Não, a multidão que acompanha Jesus é uma multidão de pessoas que foram tocadas por ele durante os seus 3 anos de ministério, que foram curadas por ele, libertas por ele. É esse grupo de pessoas que acompanha Jesus. E elas o acompanham, irmãos, porque elas têm uma expectativa. Essa marcha de Jesus para Jerusalém, nesse cenário, despertava no imaginário de Israel uma ocasião muito específica. Há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás, exatamente nessa mesma data, o texto de Êxodo diz para mim e para você que Deus, com o braço estendido e mão poderosa, havia libertado os filhos de Israel do cativeiro do Egito e os conduzido para uma terra que emana leite e mel. Nesse exato momento os judeus vivem debaixo de uma opressão romana. E a expectativa dessa multidão que acompanha Jesus é que com essa entrada dele pelas ruas de Jerusalém, na ocasião da Páscoa, ele possa trazer a eles essa mesma libertação política. Os judeus possam mais uma vez experimentar de uma libertação que tem cunhos militares e políticos, para voltarem a viver o sonho de ver Israel se tornar mais uma vez a nação mais conhecida da face da terra. O cenário indicava isso. Jesus estava subindo para Jerusalém exatamente no mesmo momento em que há milhares de anos atrás Deus havia libertado o seu povo. A caminhada de Jesus era longa,
Ele havia saído da mais antiga cidade, a mais baixa do mundo, Jericó, que ficava 400 metros abaixo do nível do mar, para subir a Jerusalém, a cidade de Davi, que fica a 800 metros acima do nível do mar. Era uma estrada íngreme que saía do deserto da Judéia em uma escalada de 25 quilômetros. Mas, irmãos, preste atenção, diferente do que nós vemos na entrada de um general romano, nós não vemos pompa, ostentação, pelo contrário. As marcas que nós podemos encontrar na caminhada de Jesus, adentrando as ruas de Jerusalém, são simplicidade, compaixão, amor e humildade. São as marcas que percorrem o caminho do rei humilde, adentrando pelas ruas de Jerusalém. Vocês estão comigo, irmãos? E por que eu digo para vocês que humildade, compaixão são as marcas que apresentam essa entrada de Jesus nessa última semana que marca o seu caminho resoluto em direção à morte e à ressurreição? O texto mostra para mim e para você, irmãos, pelo menos 3 formas de nós percebermos aqui essa humildade de Jesus. Em primeiro lugar, irmãos, nós podemos perceber a humildade de Jesus pela forma como ele se apresenta, ou pela forma como ele se permite ser visto. O texto bíblico diz para mim e para você que Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho. Eu não sei se você entende, mas o instrumento que conduzia os homens que voltavam depois de um grande êxodo demonstrava o quanto eles eram poderosos. Não é à toa que o general romano entrava pelas ruas de Roma em uma carruagem de ouro puxada por 4 cavalos. Ele queria demonstrar, através daquele instrumento que o conduzia, o quanto ele era poderoso, o quanto ele era forte, o quanto ele merecia ser celebrado, o quanto ele merecia ser honrado. Só que, irmãos, preste atenção, Jesus, ao entrar pelas ruas de Jerusalém, ele não entra em um cavalo branco, ele não entra em um instrumento glorioso, ele não faz como alguém que deseja ostentar para si poder e glória. Não, o texto diz que ele entra pelas ruas de Jerusalém montado em um jumentinho. E detalhe, irmãos, o jumentinho nem era dele, o jumentinho era emprestado. É assim que o rei humilde decide entrar pelas portas da cidade que o receberão como rei, que olharão para ele e dirão: ele é a resposta. Irmãos, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas esse texto que é clamado pela multidão, paz na terra, né? Paz aos homens, bendito é o que vem em nome do Senhor. Lucas está acrescentando essa palavra. No texto original que Lucas está citando, a palavra rei não existe. Mas é como se os judeus estivessem dizendo: ele é o motivo da libertação, ele é a razão pela qual a nossa vida voltará para um lugar de onde nunca deveria ter saído. Só que, irmãos, preste atenção, esse homem que é a resposta para a humanidade, esse homem que é a resposta para os judeus, aqueles que têm a expectativa pela sua aparição, ele deseja ser visto, mas não como alguém poderoso, não como alguém forte. Jesus se apresenta como um rei humilde, montado em um jumento que nem era dele, irmãos, mas era de alguém que o havia emprestado. Não sei se você entende isso. Paulo descreve essa atitude de Jesus nas palavras de Filipenses, no capítulo 2, Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo ele em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, preste atenção, a palavra que Paulo usa aqui para descrever a atitude de Jesus, essa atitude humilde no original, é a palavra frônesis. Tende em vós o mesmo sentimento, ou tende em vós a mesma atitude, no grego é a palavra frônesis. E preste atenção, frônesis nem pode ser sentimento e nem pode ser apenas atitude. Porque, irmãos, preste atenção, existem muitas pessoas que têm uma atitude de humildade, mas que o coração está muito distante disso. Concorda comigo, sim ou não? Mas existem muitas pessoas que podem ter um coração humilde, mas não conseguem expressar essa humildade em ações. Quando Paulo diz que Jesus, ele teve uma frônesis, o que ele está dizendo é que ele teve um coração que correspondia às atitudes, e atitudes que correspondiam à realidade do seu coração.
Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que a humildade de Jesus era uma entrega completa. Não havia nele nenhum espaço no seu ser que não desejasse apontar para esse caráter do Deus que ele representava. Um Deus humilde que desejava se esvaziar para que o seu povo fosse suprido, para que o seu povo fosse salvo, para que o seu povo fosse atendido. Ele entra pelas ruas de Jerusalém montado em um jumentinho. Alguns estudiosos chegam a dizer que Jesus entrou nas ruas de Jerusalém montado em um pônei. Irmãos, imagine essa cena. O rei dos judeus entrando. Se fosse eu, beleza, meus irmãos. Que os irmãos entenderam? Amém? Tipo assim, um pônei ia ser quase um cavalo para mim, meus irmãos. Mas eu não penso que Jesus fosse da minha altura, meus irmãos. Eu acho que ele era um pouquinho maior. Mas irmãos, imagine essa cena. O rei dos judeus entrando pelas ruas da cidade, montado em um animal pequeno, em um pônei, em um animal simples. Essa é a primeira atitude que mostra para nós, irmãos, que Jesus é um rei humilde. É a maneira como ele decide se apresentar. Todos estão comigo? A segunda forma que nós podemos perceber esse rei humilde, irmãos, é pelo caminho que Jesus decide cumprir a sua missão. Jesus é visto como um rei humilde pela forma como ele decide cumprir os projetos de Deus. Vocês estão comigo? Preste atenção. A multidão esperava um Messias político. Os discípulos esperavam um Messias político. Mas Jesus, irmãos, decide cumprir a sua missão como alguém que não exerce poder, mas como alguém que decide pela entrega. Irmãos, preste atenção. Eu não sei se faz sentido para você, mas irmão, se Deus tivesse decidido pela nossa história, pelo viés do poder, se o atributo que Deus tivesse usado para decidir a nossa história fosse o viés do poder, irmãos, você acha que nós estaríamos aqui? Não. Irmão, você acha que se Deus tivesse decidido a minha história e a sua, o nosso futuro, diante do estado de queda, pelo viés unicamente do poder, você acha que nós estaríamos aqui, queridos? Não. Irmãos, preste atenção, Deus não decidiu a nossa história pelo viés do poder. Ele decidir a nossa história pelo viés da misericórdia e do amor. E na misericórdia e no amor ele mostrou o seu poder na entrega do seu filho, para que eu e você fôssemos perdoados e fôssemos salvos, amém, queridos? Jesus decidiu trilhar o caminho da dor, o caminho do sofrimento, o caminho da morte, para que a vontade do Pai pudesse ser feita. Agora, queridos, preste atenção. Essa multidão que o acompanhava, ao perceber a sua entrada segundo a sua expectativa, gritava: Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Não sei se você entende, mas esse é um grito de socorro. A gente canta isso como se fosse um hino de adoração, mas essa expressão Hosana nas alturas é uma expressão de pedido de ajuda, de alguém que está desesperado debaixo da opressão e clama por socorro. É como se eles estivessem dizendo: o nosso socorro chegou, Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Só que, irmão, preste atenção, o louvor acontecia enquanto aos olhos deles a expectativa estava alinhada ao desejo do seu coração. Ou seja, enquanto eles olhavam para Jesus, caminhando em direção a Jerusalém, segundo a sua expectativa, tinha louvor, tinha adoração, tinha celebração, mantos jogados no chão, gente se rendendo. Mas quando essa multidão percebeu que Jesus não era o Messias que eles desejavam, ao invés de louvor, eles gritaram: crucifica. Porque, irmão, presta atenção, é muito fácil honrarmos a Jesus enquanto ele se parece para nós com aquilo que nós desejamos. É muito fácil para nós caminharmos com ele gritando: ele é o meu rei, enquanto ele parece trilhar o caminho que eu desejo. Mas quando Jesus faz uma leve curva e ele começa a mostrar para você que o caminho dele não é o seu caminho, porque os caminhos dele são mais elevados e os pensamentos dele são mais altos, muitas vezes isso nos incomoda. E no lugar de louvor e adoração, o que a gente passa a ter é reclamação. O que a gente passa a ter é gente olhando para ele dizendo: se você não atende às minhas expectativas, você não serve, crucifica. Vocês estão comigo, gente? Mas preste atenção, irmãos. Jesus não se deixou enganar pela celebração da multidão. Ele sabia, irmãos, vocês estão comigo?
Ele sabia que os gritos de empolgação daquele momento se transformariam em gritos de acusação, pelas expectativas que não seriam atendidas. Mas irmão, presta atenção, quantas vezes eu e você não cedemos à expectativa dos outros para sermos o que os outros desejam e não o que Deus quer de nós? Porque irmãos, nós estamos muitas vezes mais preocupados com agradar a multidão do que agradar o coração do Pai. Mas irmão, preste atenção, a humildade de Jesus se expressa nisso. Vocês estão comigo, gente? Não importa o quanto ele iria sofrer por não agradar a expectativa do povo, ele preferiu agradar o coração do Pai e sofrer por isso, do que se adequar à expectativa do povo em nome de aplausos e elogios. Ele é humilde, irmãos, porque não se deixa enganar. Enquanto a multidão pensava que os seus desejos seriam satisfeitos, parecia que estava tudo certo com Jesus. Mas quando eles perceberam que o caminho dele era diferente do deles, a linguagem sobre ele também mudou. Irmãos, Jesus não cumpre a sua vocação na expectativa das pessoas, ele cumpre a sua vocação na expectativa do que Deus disse. Zacarias 9:9 diz: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, porque aí vem o seu rei, justo e vitorioso. A pergunta é: como ele vem justo e vitorioso? O texto diz: humilde, montado em um jumento, em um jumentinho, numa cria de uma jumenta. Irmão, Jesus não é humilde e vitorioso quando ele ouve e celebra, ou quando ele dá-se a atender as expectativas das pessoas. Ele é justo e vitorioso quando ele diz: mesmo que o caminho seja um caminho de morte e um caminho de dor, em realidade, da expectativa dessas pessoas, eu vou me tornar justo e vitorioso por fazer a vontade do Pai e me submeter aos projetos dele. Não cede aos aplausos do povo. O rei humilde é visto como humilde porque se apresenta assim. O rei humilde é humilde porque não se deixa levar pelo louvor dos homens, prefere a glória do Pai. E por último, irmãos, Jesus pode ser visto como um rei humilde porque ele é como alguém que chora. Ele é como alguém que chora ao contemplar a realidade da cidade de Jerusalém. Imagina isso, irmãos. Imagina a cena do general romano entrando com toda aquela pompa, um carro de ouro puxado com cavalos, a multidão gritando, e aquele general começa a chorar. Lágrimas mostrariam o que, querido? Fraqueza. Naquele cortejo glorioso, a última coisa que se encaixaria ali seriam lágrimas. Lágrimas não fariam sentido, gritos fariam sentido, mãos para cima, punhos cerrados fariam sentido, mas lágrimas, aliás, a gente ouviu isso muitas vezes na vida, né? Homem não chora. Mas irmãos, a compaixão de Jesus é tão grande por Jerusalém, que ao avistá-la na descida do Monte das Oliveiras, ele não consegue. O seu coração é tomado de uma compaixão tão grande que ele se derrama em lágrimas. Irmãos, algumas versões dizem que ele chorou copiosamente por Jerusalém. Agora, não sei se você entende, os evangelhos escrevem 3 momentos apenas que Jesus chorou. O primeiro momento que Jesus chorou foi diante da tumba do seu amigo Lázaro. O texto diz que vendo Lázaro na sepultura, Jesus chorou. O segundo momento que ele chora é quando ele está no jardim do Getsêmani, em Mateus 26, com os joelhos dobrados. E o texto diz que ele não apenas chora, mas a Bíblia diz que ele verte gotas de sangue, tamanha a intensidade da sua vontade em se submeter à vontade do Pai. E o terceiro momento, irmãos, preste atenção, que Jesus chora, é esse momento, quando ele olha para Jerusalém. E por que ele chora, irmãos? Porque Jesus percebe que Jerusalém não irá experimentar da paz que ele pode trazer, porque ela não o compreende. Vocês estão comigo, gente? Jesus chora porque ele fala assim: cara, vocês poderiam experimentar da paz, mas porque vocês não me compreendem, a ignorância de vocês vai levar vocês ao sofrimento. Irmãos, preste atenção. Jerusalém significa cidade de paz. Mas preste atenção, o desconhecimento da cidade de paz a respeito do príncipe da paz
levou Jerusalém ao caos e à destruição. Porque a cidade de paz não entendia os passos do príncipe da paz. Jerusalém passou a experimentar de caos e destruição. Já estou encerrando, irmãos, preste atenção. Israel tentou durante muitos anos o caminho para ser o sonho de uma nação livre. Israel tentou por muitas formas conquistar esse sonho. De forma recorrente, irmãos, preste atenção. O caminho de Israel para tentar se livrar da opressão de outros povos e conquistar o sonho de ser uma nação livre era o caminho da guerra e da violência. Guerra e violência sempre estiveram na história de Israel. Mas Jesus entende, irmãos, que a liberdade de Israel não pode ser conquistada por esse caminho. O caminho que Israel deseja trilhar para ter a sua liberdade não acontecerá dessa forma. Jesus entende que a única possibilidade de Israel ser livre é o caminho do sacrifício. Preste atenção, irmãos. Quando o príncipe da paz caminha para a cidade da paz e ela não o reconhece, a paz que deveria repousar sobre ela se transforma numa expectativa de caos. Irmãos, Jesus vem entrando montado num jumentinho. E por não se conformar à expectativa da multidão, ele deseja fazer a vontade do Pai. E ele entende, irmãos, que poderia trazer a Israel, poderia trazer a Jerusalém transformação. Mas porque ela não compreende, ela vai experimentar de caos. Ela vai experimentar de sofrimento. Irmãos, preste atenção. Muitas vezes, queridos, nós também experimentamos de caos e dor na nossa vida, porque nós não compreendemos os caminhos de Jesus. Nós não compreendemos a forma como Ele está se movendo. Irmãos, quando o príncipe da paz quer trazer paz a cada um de nós pelos seus caminhos, e nós não o compreendemos e o rejeitamos, a paz que deveria repousar sobre nós, irmãos, se transforma em caos. E sabe, foi exatamente isso que aconteceu com Jerusalém. Você conhece essa história. Israel permaneceu muitos anos ainda em pé depois da morte de Cristo, tentando se livrar pelo caminho da violência. Mas no ano 70, irmãos, a história nos mostra que um general invadiu Jerusalém e a destruiu por completo. Só para vocês terem ideia do nível de sofrimento que Israel experimentou nessa época, que conta a história que os judeus se esconderam numa montanha, numa caverna, numa cidade fortificada chamada Massada. E conta a história que, com medo da terrível opressão que os romanos trariam sobre eles, esses judeus cometeram um suicídio coletivo, com medo da dor e do sofrimento que eles poderiam experimentar. A paz que deveria repousar sobre eles se transformou sobre caos por um único motivo: porque eles não reconheceram o príncipe da paz. Eu quero terminar fazendo uma pergunta para você, querido. Sabe, como essa multidão que acompanhava Jesus, nós também estamos seguindo juntamente com Ele. Estamos seguindo a nossa viagem, a nossa peregrinação cristã na companhia de Jesus. Mas a pergunta é: estamos fazendo isso na expectativa de que Ele cumpra os nossos anseios e desejos? Nós estamos caminhando com Jesus na expectativa de que Ele faça a nossa vontade? Nós estamos prontos, irmãos, para entoar salmos e hinos de louvor só quando parece que Jesus está fazendo o que nós desejamos? Preste atenção, queridos. O longo e empoeirado caminho da peregrinação da nossa vida muitas vezes faz com que a gente tenha clareza sobre as motivações do nosso coração. A pergunta é: nós estamos prontos para estender os nossos mantos na estrada diante dele, só para fazer alarde, só para mostrar a nossa empolgação, ou como alguém que de fato está juntamente com ele, não importa a circunstância, a adversidade, a provação, a controvérsia e até mesmo a morte? Jesus é um rei humilde, queridos. E se nós queremos seguir o seu caminho, nós precisamos entender que esse caminho nos levará ao mesmo caminho, o caminho da humildade, o caminho da humilhação. O caminho de gente que não vai se apresentar com pompa, com ostentação, mas como Jesus, simples, humilde.
O caminho de gente que não vai tentar se acomodar às expectativas de outras pessoas para ter a glória dos homens, porque já entendeu que a vida é movida pela glória de Deus. De gente que vive para ter a paz de Cristo, mesmo que aparentemente esse caminho de paz passe por lugares de dor, de sofrimento, de perda. Irmão, você consegue entender que para que eu e você tivéssemos paz hoje, Ele foi ferido pelas nossas transgressões e Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O texto diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe, muitas vezes nós queremos ter paz na nossa casa, mas nós não queremos ser moídos. Nós queremos ter paz no nosso casamento, mas nós não queremos sangrar. Nós queremos levantar os punhos, nós queremos levantar a voz. Como Israel, nós queremos apelar pela guerra, para a violência, a imposição da vontade. Mas irmãos, se nós queremos paz, nós precisamos entender que a paz só repousa sobre a cidade da paz quando ela se permite compreender os caminhos do príncipe da paz. Para você ter o coração dos seus filhos, irmão, não adianta só levantar a mão e esbravejar e gritar e dizer para eles: você tem que fazer o que eu mando. Irmão, se nós queremos paz, nós precisamos estar dispostos a sofrer por isso, a pagar um preço por isso, a se permitir cortar por isso. Não adianta apelar para o orgulho, irmão. Não adianta tentar se impor. O caminho da paz é o caminho da rendição, é o caminho da humilhação. Quero terminar só contando uma história para você. Vai bem ao encontro que nós estamos falando. Alguns anos atrás, eu encontrei uma amiga minha e ela me contou essa história. Ela falou: Zulato, olha, eu quero te contar esse testemunho porque foi muito marcante para a nossa casa. Ela falou que alguns anos atrás, a família dele estava passando por um momento muito difícil. E ela percebia que parece que o coração da família estava se distanciando. Parece que o pai não tinha mais o coração da esposa, não tinha mais o coração dos filhos. E ela falou que diante daquela situação, o pai decidiu entrar pro quarto dele e por uma semana buscar Deus a respeito da sua família. E ele passou aquela semana orando e dizendo para Deus: Deus, eu não aceito perder a minha família, eu não aceito perder os meus filhos, eu não aceito perder a minha casa. E depois dessa semana de oração, ele saiu, procurou a família e falou assim: olha, eu preciso ter um tempo com vocês. Tal dia, tal hora da semana que vem, separem esse tempo, porque eu preciso ter uma conversa séria com vocês. E quando chegou esse dia, essa hora, estava toda a família sentada no sofá, esperando para ouvir o comunicado. E aquele homem entrou, olhou a família sentada no sofá, e ele falou para eles: olha, tem uma semana que eu tenho orado por vocês, porque eu tenho percebido que nós já não somos a mesma família, o nosso coração não está mais como estava antes, e Deus tem me dado uma direção. E ele foi lá dentro, irmãos, pegou um balde e uma toalha, e ele veio para lavar os pés da sua família. Quando ele chegou com um balde e com a toalha e se ajoelhou na frente da esposa, a esposa começou a chorar. E ele começou a lavar os pés da sua esposa, dizendo o quanto ela era preciosa para ele, o quanto ele a amava, o quanto ele a valorizava, pedindo perdão pelos erros cometidos, mas valorizando, honrando, lavando os seus pés. Quando ele terminou de fazer isso, ele fez isso com a filha mais velha, fez isso com o filho mais novo e fez isso com a sogra que morava com eles. Quando ele foi levantando com o balde e com a toalha para levá-los de volta, a esposa levantou do sofá e falou: não, eu também preciso fazer isso. E ela pegou o balde e também começou a lavar os pés do seu marido, afirmando o quanto ele era importante, orando por ele, pedindo perdão. Quando a esposa terminou, a filha mais velha fez isso, depois o filho mais novo fez isso, depois a sogra fez isso, e eles terminaram aquele dia abraçados, chorando junto. E ela me disse que depois desse dia, a história da família deles nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Irmãos, às vezes esse é o caminho para o príncipe da paz entrar. Não é o caminho de punhos cerrados, de alguém que tenta se impor ou bater no peito, mas é o caminho de alguém que se humilha. O caminho de alguém que às vezes decide sangrar para o bem de outras pessoas, decide se humilhar para o bem da sua casa, para o bem da sua família, para o bem da sua igreja. Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor. Jesus é um rei humilde. Ele não é como alguém que entra com pompa, com ostentação.
Irmão, imagina a gente andando naquela época, olhando para um homem entrando nas ruas de Jerusalém, montado num pônei. Irmãos, talvez alguns de nós aqui iriam ridicularizá-lo, mas irmãos, naquela cena que aparentemente era ridícula, estava o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, trilhando o caminho que o Pai o havia proposto, para trazer paz a pessoas que não o entendiam. Pai, nessa noite eu te peço em nome de Jesus, mais do que tudo e mais do que todas as coisas, nós precisamos do teu coração. Nós precisamos do coração de Jesus. Nós precisamos andar pelos caminhos dele. Precisamos andar pela sua vontade. Pai, obrigado porque Jesus é um rei humilde. Não um rei, ó Deus, cheio de orgulho e vaidade, com dedos apontados, julgando, Senhor, aqueles que parecem menores. Não, é um rei humilde, que se ajoelha diante daqueles que são melhores do que ele, para lavarem os seus pés. Obrigado, Senhor, porque ele é um rei humilde, dando a sua vida por nós em uma cruz. Obrigado porque ele é um rei humilde, Senhor, chorando por aqueles que não o entendiam, clamando por aqueles que não o compreenderam, para que a paz pudesse repousar sobre eles. Obrigado, Pai, porque ele é um rei humilde, se submetendo à sua vontade, vivendo conforme o teu querer, pagando o preço que por nós era necessário. Obrigado, Pai, porque ele é um rei humilde, andando, Senhor, pelas ruas de Jerusalém, montado em um jumentinho, Senhor. Traz essa humildade para dentro de cada um de nós. Traz essa humildade para nossa casa. Traz essa humildade para as nossas vidas, para cada marido, para cada esposa, cada filho. Traz essa humildade, Senhor, que não sejamos conhecidos como pessoas, ó Deus, exaltadas, prepotentes. Não, que sejamos reconhecidos por pessoas que são dóceis, o coração humilde, entregue e rendido à sua vontade, Senhor. Nos perdoa, Pai, quando estamos cheios de prepotência, quando estamos cheios de orgulho, porque esse orgulho só traz caos e desordem, só traz caos e destruição. Repousa sobre nós a tua paz essa noite, à medida em que andamos o teu caminho e escolhemos, ó Pai, viver a tua vontade. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, repousa sobre nós a tua paz e planta, gera nos nossos corações a humildade do Senhor, Pai. A humildade do Senhor. Faça isso nessa noite, Pai. Nós te pedimos, agradecidos, em o nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Você pode aplaudir.